A imprensa fez dele um símbolo da guerra na Ucrânia, enaltecendo sua capacidade de atacar os tanques da Rússia. Mas agora o míssil Javelin enfrenta seu maior inimigo, a obsolescência. Enquanto os Estados Unidos investem 1,3 bilhão em sua produção, um rival surge das sombras, o Spike israelense. Por que Washington está americanizando o míssil estrangeiro? Estaria o Javelin condenado a virar peça de museu? Neste vídeo revelamos como uma mudança tecnológica pode reescrever as regras do poder global. Olá, combatentes do Norte da Guerra. Há uma questão que está sendo muito debatida aí por especialistas em armamento sobre a possibilidade dos Estados Unidos virem a substituir o míssil Javelin pelo Spike de Israel. Bom, primeiro a gente tem que contextualizar o Javelin, né? O FGM-48 Javelin é uma joint venture da Raytheon e da Lockheed Martin, né? É um míssil antitanque guiado, portátil, uma característica Fire and Forget, e ele teve eficácia comprovada aí em diversos conflitos, principalmente na guerra da Ucrânia, né? Embora haja assim uma certa, a imprensa inflou um pouco o papel dele, mas o míssil se saiu bem até os russos conseguirem entender e implantar as contramedidas que diminuíam aí a sua eficácia. Bom, o fabricante coloca que o Javelin teria uma taxa de sucesso de 94%. Olha, é difícil de acreditar nisso, mas o míssil não dá para negar que ele tem características extremamente interessantes aí e que foi muito bem aproveitado na guerra da Ucrânia. Estima-se, né, que há várias fontes, a gente nunca consegue chegar nos números reais de um contrato militar, mas que cada míssil custaria cerca de 78 mil dólares e os Estados Unidos enviaram mais de 5.500 unidades à Ucrânia. Eles praticamente esgotaram os seus estoques, tá? Bom, uma imagem que comprova aí o sucesso dos Javelin é que os russos precisaram instalar essas proteções aí em cima das torres do seu caça, que é o ET-80 BVM, né? Justamente porque o Javelin tem a tendência de entrar por cima. Isso não resolveu muito, essa é a verdade. A gente vê tanques aí destruídos mesmo com a presença da gaiola. O que acabou resolvendo foi que os russos empregaram uma série de outras táticas aí, né? Operacionais que acabaram por degradar a eficiência do Javelin, mas isso aí, lógico, não tira o fato de que o míssil ele ajudou bastante a defesa ucraniana. Bom, dito tudo isso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Spike. Bom, aí a gente olha algumas características do Spike israelense que são bastante atrativas aí em relação ao Javelin, né? O Javelin é um míssil mais convencional, né? Você atira contra um tanque e é isso que você efetivamente faz. Já a família do Spike, você tem diversas configurações. Então ele pode funcionar como uma munição, né, com alcance linear, uma munição loitering, né, aquela que fica orbitando em busca de um alvo, né? E apesar dele ser mais caro, essas características extrafuncionais que são apresentadas aqui no quadro, elas são mais atrativas para o exército americano, além do que tem um fator geopolítico aí que fortaleceria laços com Israel. A indústria Israel ela vai precisar agora de uma força dos Estados Unidos, porque acredita-se que vai haver muitos embargos ao material militar de Israel mundo afora. Além do que, a gente tem que olhar uma coisa que é muito importante. O Javelin ele vem de uma situação que a indústria americana não estava preparada, né, para demanda, para essa demanda. Eles vão levar algum tempo ainda para se adaptar a essa nova realidade, já foi dito por diversos CEOs da indústria de defesa dos Estados Unidos. Então o advento aí da indústria de defesa israelense, ela dá um pouco aí mais de massa em termos assim de efetivos de material com o qual as Forças Armadas americanas podem contar aí nessas guerras que estão começando mundo afora. Bom, talvez os americanos estejam certos em pensar na evolução do conceito, porque hoje em dia plataformas que nem o Spike vão muito além do conceito de míssil, né? Que o míssil é aquela coisa, você tem aí a aquisição do alvo, dispara e sai da posição. Quando você tem um conceito que nem o Spike, isso aqui é um Geran, tá, gente?
Mas é aquilo, você tem a oportunidade, a flexibilidade do loitering, né? De você ficar vagando sobre o alvo, e quando você acha aí um asset de oportunidade, você se dirige e destrói o mesmo. Então o conceito israelense, ele apresenta uma gama de opções muito mais diversificada do que o Javelin. Vamos dar uma olhada aí agora no lançamento do Spike and Lows por uma aeronave H-64 Apache do Exército dos Estados Unidos. Então, hoje estamos aqui no Yuma Prairie Park para demonstrar um sistema de munição atual chamado Spike nesses mísseis, incluindo também o pequeno UAV Althea e o ecossistema FL, como o futuro sistema de munição, e o efeito de lançamento aéreo funcionarão em conjunto para a aquisição de alvos e alvo de processamento. Mísseis sem fim de picos. É uma corrente. Possui uma capacidade de alcance extremamente longa, usa operações de vários domínios 1.5. Aí, capacidades únicas criadas pelo inimigo, que agora mudou o espaço de batalha e como realizamos operações. Precisamos de uma nova capacidade mais distante. Embora ainda seja um grande míssil, precisamos de um que vá além de 20 km para perseguir objetivos específicos no espaço de batalha inimigo. Ele tem a capacidade de ser incorporado aos 64 anos, algo que aprendemos. Ele tem aplicações para futuras aeronaves constantes saques. Ele pode ter capacidades futuras, não apenas a aviação, mas também a força de movimento. Esses são requisitos e recursos que estamos estudando. Apesar de tudo, eu ainda acho que qualquer conclusão aí que se tire a respeito do futuro do Javelin com relação ao Spike é incerta, né? Porque, ao que parece, os Estados Unidos, eles observando a Ucrânia, eles viram que as armas elas precisam ter uma versatilidade maior, e o Spike tem suas diversas versões. Essa que é a verdade. E ao passo que o Javelin, ele pode-se dizer assim, monocromático, né? E a gente pode concluir também que talvez os Estados Unidos queiram ter um reforço nas suas capacidades anticarro com o Spike, ou eles acreditem que no momento a produção do Javelin não atenderia todas as suas necessidades. A gente precisa lembrar que o presidente Donald Trump está ensaiando aí os passos para uma possível guerra contra o Irã. A gente não tem condição de cravar isso daí, mas o fato é que o estoque que os americanos têm de Javelin não atenderia uma situação mais conflituosa. Então é cedo ainda para dizer qualquer coisa, né? Lógico, já acendeu uma luz amarela, nada impede que o dia de amanhã algumas empresas americanas comprem a patente do Spike, comecem a produzir ele, e outras versões dos Estados Unidos fizeram isso aí com diversos equipamentos, o jato Harrier, inclusive, a gente tem que lembrar isso daí, fizeram o AV-8, com um avião muito bom. Isso é uma possibilidade, né? Agora, é aquilo, né? Se os Estados Unidos, no futuro, acharem que compensa muito mais a produção do Spike, aí sim, aí o Javelin ele pode ter o seu futuro comprometido. De uma certa forma, o Javelin ele já sim deixa alguma dúvida, porque eu falei para vocês, quando você tem munições com uma versatilidade maior, a possibilidade de sucesso e as variáveis de emprego se multiplicam. Mas coloque o seu comentário aqui se você acha que o Spike vai substituir o Javelin, o que você acha do Javelin, se ele é um bom míssil, do Spike também, o que você pensa a respeito dele. É importante as opiniões de vocês. E eu vou deixar vocês agora com a vinheta, tá, da Chaika, que é a empresa que vai coordenar a viagem de brasileiros à Rússia, que vão ver lá a parada do 9 de maio. E a gente volta daqui a pouco então, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. Para tudo, dê uma pausa nessa rolagem e vem comigo descobrir as histórias incríveis de bravura e inovação que te esperam nos museus militares da Rússia. Acredite, esses museus vão muito além de batalhas e armas. Eles são como uma novela épica, mostrando a resiliência humana,
a engenharia brilhante e os momentos históricos que moldaram o mundo igualzinho à novela das 9. Dos guerreiros da antiga Rus de Kiev aos pioneiros da era espacial que tocaram as estrelas, cada exposição conta uma história de arrepiar. No Museu Histórico Militar de Artilharia, em São Petersburgo, você vai ficar de boca aberta com canhões centenários e fortificações de tirar o chapéu, que nem a muralha da China. Já em Moscou, o Museu Central das Forças Armadas guarda uma coleção impressionante de artefatos e lembranças que atravessam a vasta história da Rússia. Mas não se trata apenas de objetos antigos, não. A gente vai conhecer as pessoas por trás de tudo isso. Os soldados, engenheiros e cidadãos comuns cujas vidas se misturaram com esses eventos. Cartas pessoais e fotografias e histórias que dão um toque humano a esse grande painel da história, como se a gente estivesse vendo tudo de camarote. Se você é apaixonado por história, fascinado por tecnologia ou simplesmente curioso como eu, esses museus têm algo especial para você. Eles oferecem uma visão profunda da rica herança cultural da Rússia e das inovações incríveis que surgiram em tempos de conflito. Então, que tal embarcar numa viagem no tempo? Visite os museus militares da Rússia e mergulhe nas histórias humanas por trás dos fatos. As histórias deles, a nossa história, desvende o passado hoje mesmo. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte: os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.